Você já amou alguém que destruiu você por dentro e mesmo assim não conseguia ir embora? Já teve a sensação de estar preso a um vínculo invisível que não se rompe com distância, nem com tempo, nem com explicações racionais? Se a resposta é sim, então você está prestes a encarar uma verdade que talvez mude a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Porque o que vamos falar agora não é sobre términos comuns, nem sobre brigas normais, nem sobre relacionamentos difíceis. É sobre uma realidade sombria, escondida sob a aparência do amor, uma realidade que devora sua identidade, reprograma sua mente e transforma sua vida em um campo de batalha emocional. E pior, sem que você perceba que está lutando contra alguém que nunca te amou de verdade. Hoje, você vai entender por que o relacionamento com um narcisista não tem volta. Vai descobrir que o que parecia amor era, na verdade, uma simulação milimetricamente calculada para te seduzir, te controlar e, no fim, te quebrar em partes tão pequenas que nem você conseguiria se reconhecer. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais ocultos, os jogos mentais e a verdade que poucos têm coragem de contar. Porque olhar de frente para isso exige mais do que força. Exige coragem para abandonar a ilusão que ainda alimenta seu apego. Você vai perceber que, em relacionamentos assim, o que dói não é o fim, é o vazio que começa depois. É a sensação de que algo foi arrancado de dentro de você, mas que você ainda precisa dessa mesma força que te destruiu para voltar a se sentir inteiro. E é exatamente aí que mora o perigo. Vamos falar sobre esse retorno, sobre por que o narcisista sempre volta. E mais importante, por que você ainda considera deixá-lo voltar. O que está por trás desse ciclo? O que o narcisista busca quando reaparece? E o que dentro de você ainda responde ao chamado? Se prepare, porque o que você vai ouvir agora não é fácil de aceitar, mas é libertador. E pode ser o primeiro passo real para cortar, de vez, o fio invisível que te prende a uma dor que nunca foi amor. Você acha que acabou, que o silêncio dele significa fim, que o distanciamento é prova de indiferença. Mas o que você ainda não percebeu é que a ausência de um narcisista raramente é um encerramento. Ela é apenas o começo de uma nova etapa do controle. A fase onde ele não precisa mais estar presente para continuar manipulando você. A mente já está condicionada, os gatilhos estão programados e agora o jogo acontece dentro da sua própria cabeça. O narcisista planta pensamentos. Ele escolhe palavras, momentos e situações de forma cirúrgica para que, mesmo longe, sua presença continue ecoando em você. Você ouve a voz dele mesmo no silêncio. Relembra o toque mesmo quando está sozinho. Revive os diálogos e tenta obsessivamente entender o que fez de errado. Essa é a armadilha mais eficiente, quando o controle se torna invisível, mas absoluto. Enquanto você sofre com a ausência, ele observa. Ele mede o tempo da sua dor. Testa o seu limite. Ele sabe exatamente quando sumir, quando reaparecer e como dizer apenas o necessário para reacender a chama da dependência emocional. Não se engane, esse sumiço não é descuido, é tática. Um narcisista não desaparece porque perdeu o interesse. Ele desaparece porque sabe que o silêncio te fere mais do que qualquer palavra. Você começa a se questionar. A dúvida se instala como veneno lento. Será que ele está com outra? Será que fui dura demais? Será que exigi muito? Será que, se eu tivesse agido diferente, ele ainda estaria aqui? E enquanto você se consome nessas perguntas, ele se alimenta do seu desequilíbrio. Ele se fortalece com a sua culpa, com sua autoanálise exagerada, com sua tentativa de reconstruir um cenário emocional que nunca existiu de verdade. O narcisista sempre deixa uma porta entreaberta. Ele nunca encerra as coisas com clareza, nunca dá um ponto final.
Porque o ponto final liberta, e o que ele menos quer é que você se liberte. Então ele some, mas deixa sinais. Um story visualizado, uma curtida em uma publicação antiga, uma frase solta em um grupo comum. E isso é o suficiente para reativar a sua ansiedade. Ele conhece o poder de uma migalha emocional, e ele joga com isso. Você precisa entender algo crucial. A ausência do narcisista é tão calculada quanto a presença dele. O silêncio não é paz, é provocação. Ele sabe que o abandono repentino ativa feridas antigas, rejeição, abandono, medo da solidão. Ele conhece o histórico da sua dor melhor do que você. E usa isso como um hacker emocional que invadiu sua memória, acessou seus traumas e agora sabe exatamente onde tocar para reprogramar seus sentimentos. Muitas vezes você sente falta não dele, mas da rotina emocional que ele criou. O ciclo de tensão, caos e alívio se torna um vício. Seu corpo entra em estado de abstinência. Você sente falta da adrenalina, do imprevisível, das migalhas de afeto que pareciam tão intensas justamente por serem raras. Esse é o eco, a reverberação emocional de um relacionamento que se infiltra na sua psique como uma trilha sonora que não para de tocar. E aqui está o detalhe mais cruel. Quanto mais você busca respostas dentro de si mesma, mais você se afasta da verdade. Porque as perguntas não são sobre você. O erro nunca foi seu, mas ele quer que você acredite que sim. Quer que você se reconstrua em função do que ele destruiu. Quer que você se molde ao vazio que ele deixou. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com sentido, mais ele cresce. A ausência do narcisista é uma presença fantasma, um lembrete constante de que o controle dele nunca foi físico, foi sempre psicológico. Em algum ponto do caminho, você deixou de ser você e passou a ser uma extensão da narrativa dele. E agora, mesmo sem ele por perto, você ainda vive com as réplicas emocionais desse vínculo. Isso não é saudade, é dependência, não é amor, é programação. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Porque uma vez que você entende que o silêncio dele é a arma, não mais ausência, você para de esperar por um retorno. Você começa a se perguntar por que aceitou esse jogo. E nesse momento, algo muda. A voz dele começa a ficar mais fraca. O eco começa a se dissipar. E pela primeira vez, o que você ouve é você mesma. Quando ele reaparece, tudo em você quer acreditar que agora é diferente. Que finalmente ele entendeu o valor do que perdeu, que houve uma ficha que caiu, um arrependimento genuíno, um reconhecimento da dor que causou. Você ouve aquela mensagem que chega no meio da noite, aquela ligação inesperada, aquele texto ambíguo, e seu coração dispara. A ansiedade que antes era ausência, agora se transforma em esperança. Mas o que está acontecendo, na verdade, é a reativação de um ciclo. Um retorno, sim, mas não o retorno do amor, o retorno do controle. O narcisista volta por um único motivo. Ele percebe que a fonte de suprimento emocional está secando. Ele percebe que você começou, mesmo que aos poucos, a recuperar sua autonomia. Que você está questionando a narrativa. Que o laço começa a ceder. E isso, para ele, é intolerável. Não por saudade, não por amor, mas por perda de domínio. Para um narcisista, sua autonomia emocional é uma ameaça direta ao poder que ele acredita ter sobre você. Ele sabe exatamente como reaparecer. Ele tem sensibilidade para farejar o momento certo. Pode ser logo após uma grande perda na sua vida, um término, uma decepção, uma fragilidade. Ou pode ser depois de meses de silêncio absoluto, quando você finalmente começa a respirar com leveza. E então, uma notificação, uma lembrança, uma presença sutil, e o ciclo se reinicia. Você não está diante de uma reconciliação, está diante de uma reentrada estratégica,
E o que ele procura não é afeto, é reação. Ele quer ver se ainda te afeta, se ainda tem espaço em você, se pode reacender o que estava começando a apagar. E se você responde, mesmo que com um oi, ele confirma, ainda tem poder. A forma como ele volta pode variar. Alguns aparecem arrependidos, quebrados, dizendo que mudaram. Outros voltam frios, provocativos, como se nada tivesse acontecido. Há ainda aqueles que voltam oferecendo amizade, dizendo que sentem sua falta como pessoa. Todos os caminhos são diferentes, mas o destino é o mesmo: retomar o controle da sua emoção. Você precisa entender que o narcisista não ama. Ele depende do efeito que causa, do reflexo que tem em você, do seu brilho, da sua energia, da sua dor. Ele se abastece da sua instabilidade. E quando percebe que a instabilidade está diminuindo, que você está se reorganizando por dentro, ele volta para te desestabilizar de novo, para reabrir feridas, para garantir que o ciclo continue. O retorno do narcisista não é pontual. Ele é cíclico. Ele pode sumir por semanas, meses, até anos, mas enquanto houver abertura, enquanto ele sentir que há possibilidade de retorno, ele sempre estará à espreita. Porque o que ele busca é controle contínuo, mesmo que à distância, mesmo que em silêncio. O simples fato de saber que você ainda pensa nele já é alimento suficiente. Por isso, é tão perigoso manter qualquer porta aberta. Porque ele não precisa de muito. Uma curtida, uma resposta, uma lembrança compartilhada. Ele sabe manipular o tempo e, principalmente, sabe manipular a sua carência. Ele reaparece exatamente quando você começa a se questionar se foi duro demais, se exagerou, se poderia ter feito diferente. Ele sente a sua culpa como se fosse um radar e se aproveita dela para se inserir de novo. A reativação do vínculo acontece de forma sutil. Você acha que está no controle, que só está conversando, que está apenas vendo no que vai dar. Mas por dentro, a teia já está sendo reconstruída. O narcisista planta dúvidas, mexe na sua memória, revisa o passado com versões editadas, te faz duvidar do que viveu. E assim, aos poucos, sua força se dilui. Você volta a se sentir confuso, volta a precisar da validação dele, volta ao ponto de partida. É nesse momento que você precisa lembrar: quem retorna sem consciência do que causou, retorna apenas para repetir. E quem retorna apenas para repetir, não volta para amar. Volta para manter o ciclo girando. O ciclo onde você sente tudo, e ele apenas observa. A única forma de quebrar esse padrão é entender que a ausência dele nunca foi a libertação. Foi a pausa para reorganizar o controle. E que o retorno nunca é reconexão, é reinício do abuso. Você não está recebendo alguém que voltou porque sente sua falta. Está recebendo alguém que quer garantir que você ainda seja dele. E isso não é amor. Isso é dominação. Você sabe que foi machucado, reconhece os sinais, entende, em algum nível, que aquela relação te fez mal, mas ainda assim, há uma parte dentro de você que insiste em manter uma esperança silenciosa, uma voz que sussurra: talvez ele mude, talvez dessa vez seja diferente, talvez o que vivemos tenha sido real, e ele só não soube como lidar com isso. Esse talvez é o que mantém a ilusão viva, é o que te prende, não ao narcisista, mas à imagem que você criou dele. Essa imagem idealizada não foi criada por acaso. Ela foi construída aos poucos, com base em migalhas de afeto, momentos de aparente conexão, palavras ditas em tom certo, no momento certo, que acenderam em você algo muito maior do que aquilo que realmente foi vivido. O narcisista, diferente do que muitos pensam, não engana apenas com mentiras.
Ele engana com pedaços de verdades bem colocadas. Ele oferece o suficiente para que você preencha o restante com suas próprias fantasias emocionais. Você não está preso ao que aconteceu. Está preso ao que acredita que poderia ter acontecido. Aquela versão de história que ficou pela metade, que parecia ter potencial, que quase foi tudo. E esse quase é a armadilha. É nele que mora a esperança. É nele que sua mente insiste em encontrar um final feliz. Mas o que você ainda não entendeu é que esse final feliz nunca existiria, porque ele nunca existiu como você pensava. A redenção que você busca não é dele, é sua. Você quer que ele reconheça a dor que causou, que se arrependa, que mude, que peça perdão, que volte transformado. Porque, no fundo, você precisa acreditar que tudo aquilo não foi em vão, que todo o amor que você entregou teve um propósito, que o que você sentiu foi real, que não foi perda de tempo, nem loucura, nem ingenuidade. Você precisa acreditar nisso para não desmoronar. Mas essa necessidade de redenção externa é o que perpetua o ciclo, porque ela coloca a sua cura nas mãos da mesma pessoa que te feriu. Você terceiriza a validação da sua dor. E enquanto essa validação não vem e nunca virá, você continua preso ao papel de quem espera. Espera uma mudança, uma consciência, um gesto que comprove que tudo valeu a pena. E essa espera te consome por dentro. O narcisista sente esse desejo, ele percebe essa brecha, e é exatamente por isso que ele volta oferecendo aquilo que você mais quer ouvir. Ele não volta por amor, volta porque sabe que ainda tem espaço dentro de você. E ele ocupa esse espaço com frases que soam como redenção. Eu mudei, agora entendi tudo. Você era tudo o que eu precisava. Mas se você escutar com atenção, perceberá que essas frases são sempre voltadas para ele, para o que ele sentiu, para o que ele perdeu, nunca para a sua dor, nunca para o que você sofreu. Você quer acreditar porque acreditar é menos doloroso do que aceitar que tudo foi manipulação, que o amor que você ofereceu foi usado como moeda, que a conexão que parecia profunda era, na verdade, uma simulação construída com base no que você precisava. E não há nada mais devastador do que perceber que o outro não te amou de verdade. Apenas leu suas vulnerabilidades e usou isso para se manter no centro da sua vida. Mas há algo mais devastador ainda. Continuar tentando provar que esse amor valeu a pena. Continuar tentando forçar um final que nunca existirá. Isso não é insistência, é autossabotagem. É você tentando salvar não a relação, mas a sua própria identidade, que foi despedaçada dentro dela. É hora de encarar que a redenção que você espera nunca virá do outro. Ela só pode vir de você. Quando você entende que sua dor é válida, mesmo sem reconhecimento. Que o que você viveu te marcou, mesmo que o outro nunca assuma. Que o amor que você sentiu foi real. Mas isso não torna o outro digno dele. A redenção é perceber que não é preciso justiça emocional para seguir em frente. É preciso lucidez. O narcisista não vai mudar, porque mudar exigiria encarar verdades que ele passa a vida inteira evitando. Ele não volta transformado, volta treinado, mais sutil, mais habilidoso, mais afiado. E enquanto você estiver esperando por redenção, ele sempre terá uma entrada para voltar. A sua libertação começa quando você para de esperar. Quando entende que o fim não depende dele. Depende da sua escolha em abandonar o papel de salvador. Porque você não foi feito para resgatar ninguém que decidiu se afogar, e muito menos para morrer tentando. Chega um momento em que não há mais como sustentar a mentira. Não a mentira que o narcisista contou, mas a que você contou a si mesmo. A de que poderia ter sido diferente. A de que, se tivesse amado mais, cedido mais, esperado mais, ele teria mudado.
Essa é a ilusão mais perigosa, porque ela te prende a um passado que nunca foi real e impede que você construa um futuro onde você seja finalmente inteiro. A morte da ilusão dói, porque ela exige que você aceite o que mais tentou evitar, que o amor não foi correspondido, que a entrega foi unilateral, que os momentos de conexão foram apenas simulações para manter você preso. Dói porque exige que você enterre não apenas uma relação, mas uma versão sua que acreditava com todas as forças que poderia salvar o outro com o próprio amor. E não há nada mais doloroso do que admitir que o amor sozinho não foi suficiente. Mas é justamente nesse luto que a liberdade começa a nascer. Quando você para de buscar sentido no caos, quando desiste de justificar o injustificável, quando entende que o comportamento do outro não precisa mais de análise, precisa de distância, você começa a recuperar sua energia vital, começa a escutar sua própria voz e, pela primeira vez, percebe que o silêncio pode ser um lar e não uma arma. É nesse ponto que você deixa de ser vítima da história e se torna autor da sua reconstrução. Não porque tudo está resolvido, mas porque você escolheu seguir mesmo com as cicatrizes abertas. Porque entendeu que esperar pelo arrependimento de quem nunca sentiu remorso é o mesmo que implorar por água em um poço seco. É o mesmo que se ajoelhar diante de alguém que se alimenta da sua dor e pedir que ele te cure. A liberdade não vem como alívio imediato, ela vem como clareza, um incômodo que vai substituindo a dependência, uma lucidez que te afasta da repetição. Você começa a ver os padrões, percebe que a história com o narcisista não foi a primeira em que você se anulou. Não foi a primeira vez que você tentou merecer amor sendo menos do que é. E é aí que a verdadeira virada acontece. Quando você entende que o outro foi apenas o espelho das suas feridas mais antigas. É doloroso perceber que você se deixou manipular, que se perdeu, que se traiu, mas mais doloroso ainda seria continuar sustentando essa prisão emocional, esperando que o mesmo ciclo gere um resultado diferente. A libertação está em romper, de forma definitiva, com a esperança tóxica. Porque a esperança, nesse contexto, não é virtude, é veneno. A morte da ilusão não é o fim do amor, é o renascimento da sua capacidade de amar com consciência, de amar a si mesmo antes de qualquer outro, de escolher relações que não exigem que você se destrua para ser aceito, de dizer não, mesmo com o coração querendo dizer sim, de cortar o laço mesmo com as mãos tremendo, porque você finalmente entendeu que não há preço mais alto do que continuar preso a alguém que vive te custando a própria paz. Você começa a olhar para trás e, em vez de dor, sente aprendizado. Em vez de culpa, sente compaixão por quem você foi. Em vez de saudade, sente alívio por ter escapado. E essa mudança, que no início parecia impossível, se torna o novo normal. Você já não responde, já não reage, já não espera, porque agora você não precisa mais de provas. Você sabe, e esse saber é a sua cura. Esse vídeo não foi feito para te convencer de nada. Foi feito para te lembrar do que, em algum nível, você já sabia. Que o amor verdadeiro nunca destrói. Que ninguém que te ama de verdade te consome até o fim. E que quem volta depois de te quebrar, não volta para te reconstruir. Volta para ver se ainda tem acesso às partes que sobraram. Você sobreviveu. E agora está diante de uma escolha: repetir ou renascer. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.